Bom, a próxima, a terceira mais comum é a gota. E a gente vai poder falar da pseudogota, que acomete 2,6% da população. E eu já estou me coçando para falar de gota e seria uma heresia falar aqui na frente do professor von Milan. Eu só vou adiantar que você vai encontrar os depósitos de ácido úrico se pudesse investigar todas as articulações, olhando lá, encontrando líquido, botando num microscópio de luz polarizada, mas em geral o diagnóstico não é feito assim, e ele acaba sendo um diagnóstico clínico apoiado em alguns exames de laboratório, e que é uma doença da abundância, uma doença que desaparece nas guerras, que a gente vê muito, que é 9 homens para cada mulher até a menopausa, e depois vira 3 homens para cada mulher. Então, mulheres também têm gota, mas depois na vida. E a gente tem que ter atenção a isso. E agora eu vou ter que me calar e ser reverente ao conhecimento do professor von Milan. Doutor André, por que as galinhas não têm gota? Não sei. Qual é? Por que, professor von Milan? Por que as múmias egípcias e outras que se encontrou por aí não têm gota? É muito interessante, né? A teoria da evolução nos diz que nós perdemos a capacidade de transformar ácido úrico no corpo, que é um subproduto do consumo de proteínas, e todos nós comemos proteínas, animais ou vegetais, e transformar então esse ácido úrico em alantoína. A alantoína é uma substância inerte, que é descarregada por fezes, urina, etc., sem problema nenhum. As aves têm essa enzima. Então, se chama xantina oxidase. E essa enzima, então, faz com que as aves, as galinhas, a sua grande maioria, tem exceções. Tem aves que têm gota. Pombos, por exemplo, têm gota. Mas eles não se queixam. Eles não se queixam. E é por isso que o ser humano tem, então, essa doença, que se chama a doença dos reis, né? Os franceses, inclusive, têm uma teoria já antiga, que eu não sei se está valendo ainda, mas eles falam que o ácido úrico elevado deixa as pessoas mais inteligentes, mais espertas, mais geniais. Na verdade, pode ser o contrário. As pessoas mais espertas, inteligentes, geniais, foram os gênios da história que acabaram ganhando muito dinheiro. Foram os reis, né? Foram as pessoas tipo Benjamin Franklin, aqui nos Estados Unidos, um dos pais da democracia americana, todos esses com gota. Além dos sobrinhos do capitão, para quem se lembra dos comics, né? Das revistas em quadrinhos aí da infância, os mais antigos vão se lembrar. O capitão vivia com a perna para cima, enfaixada, porque tinha gota. Mas essa gota, como o doutor André muito bem disse, é por cristais de ácido úrico, e que em algumas circunstâncias cristalizam dentro da articulação, e isso gera uma inflamação enorme. As nossas células de proteção reconhecem aquele cristal como algo a ser atacado, como se fosse uma bactéria, um fungo, algo assim, e vão lá e englobam esse cristal. O problema é que o cristal funciona como se fosse essa caneta aqui, ó. Ele é maior que a célula. Ó, dá para ver? Isso aqui é o cristal de ácido úrico e a minha mão é a célula que vai lá comer o cristal. Não só a célula não come o cristal, como ela morre. E quando ela morre, ela emite um monte de substâncias pró-inflamatórias. Mais do que várias, pelo menos nos primeiros anos da doença, em geral começando pelo pé, mas não exclusivamente, dando então aqueles critérios cardinais de inflamação que nós conversamos na outra live. Dor, calor, tumor, rubor funcional. A pessoa não consegue de manhã colocar o pé e apoiar o seu peso do corpo ali. É a dor do cantar do galo, que foi a primeira descrição de gota em 1700 e alguma coisa na Inglaterra. Então, a dor do cantar do galo, porque ela começa de madrugada, quando o galo canta. E essa é uma dor, então, de um pé, em geral no dedão grande do pé, né, doutor André? Vermelho, inchado, podagra. E que a pessoa...
a podagra, assim chamada, o termo técnico, e é uma doença, então, que se acompanha de algumas alterações metabólicas. A pessoa pode ter obesidade, pode ter problemas de colesterol, triglicerídeos, diabetes, problemas, então, da parte de alimentação. Existem alguns fatores desencadeantes, como alimentos ricos em purina, que são os frutos do mar, aqueles alimentos básicos do Dr. André, assim, de todo dia, tipo lagosta, camarão, etc. Cada pessoa tem, muitas vezes, o seu alimento que elas aprendem com o tempo, que acaba desencadeando a doença, a crise de gota no dia subsequente na madrugada. Tem várias perspectivas essa doença. Eu acho que tem a deposição dos tofos gotosos que pode ter na orelha, pode ter na ponta do cotovelo. Tem a questão de a dor é tão intensa que você não consegue nem tolerar o lençol quando acontece, que vai acontecer às vezes na segunda e na terça-feira, que às vezes acontece depois de 2, 3 dias de uma pequena topada que deu. Mas eu dei uma topadinha, eu estou com uma dor tão grande, 2, 3 dias depois, não relacionando os eventos. Então, é um mundo à parte o estudo da gota, acho fantástico, é um tema que acho interessante, ainda que seja pouco cirúrgico, né? Você vai só nos casos terminais, e tem que lembrar também ao pessoal, do ponto de vista clínico, este salzinho que se deposita nas juntas passa por um filtro no corpo chamado rim, e às vezes se deposita lá, gerando cálculos que não são aparentes ao raio-x, né? E porque a maioria dos cálculos é aparente, esses não são, e esses se depositam, e existe então às vezes até tão grandes deposições que pode haver até insuficiência renal. Não é tão comum hoje em dia, porque as pessoas já estão mais atentas, mas pode também acontecer, né?